no capítulo 6 trata exatamente de antenas, tá? E eu me lembro que eu comentei com vocês que é importante que vocês conheçam a antena como sendo um componente que é responsável por captar a onda eletromagnética e transformar ela num sinal elétrico. Então, repara que a antena ela tem essa capacidade. Você tem um sinal eletromagnético viajando pelo ar, né, com as informações que você está transmitindo. Gente, isso aí, tem gente que pensa assim, mas isso aí é coisa antiga. Não. O que acontece? Um celular, por exemplo, né, que você está acostumado a usar todo dia, ele tem uma antena lá dentro. Sem a antena, ele é incapaz de captar os sinais que você está transmitindo e, obviamente, que você está recebendo, tá? Então, todo equipamento que capta ou transmite onda tem que ter uma antena, tá bom? Só que essa antena, o que acontece? Dependendo da frequência do sinal que é transmitido, essa antena pode ser menor, pode ser maior, tá? Depende de uma série de coisas que vão interferir no tamanho dessa antena. A primeira coisa que eu queria que você entendesse é o seguinte, que existe uma antena teórica, tá? Que é chamada antena isotrópica, que é desse tipo aqui. Você repara que aqui está mostrando como se fosse uma torre e tem aqui em cima um dipolo transmissor. Essa antena ela seria capaz de transmitir e receber as ondas com a mesma intensidade em qualquer direção. Tá vendo? Essa antena, na realidade, ela é uma antena muito rara e normalmente a gente tem antenas com esse formato aqui, ó, que transmite e recebe ou para frente ou para trás dela, né? E não para todos os lados, tá vendo? Então, a antena ela tem que ter, dependendo de quanto que ela consegue captar ao redor dela, ela vai ter maior ou menor eficiência, tá bom? Então, aqui tem umas formulazinhas que falam de eficiência, que eu não vou entrar em detalhes, eu quero mais que você entenda como a coisa funciona e não a nível de cálculos, tá? Então, você tem a eficiência, você tem a diretividade. A diretividade é o que eu acabei de falar. Para qual direção ela tem maior sensibilidade para captar os sinais. Você repara que aqui, ó, imaginando que a antena esteja aqui nesse ponto, você tem o que a gente chama de lóbulo principal, ó, que é aqui para frente, essa área toda aqui, ela tem melhor captação, tá vendo? Já aqui para os lados, ela tem menor captação, tá escrito aqui assim, ó, lóbulos menores, tá vendo? Então, toda antena tem também essa característica de diretividade, tá bom? E tem outras características também, ó. A relação frente-costas obviamente, se a antena está virada para um lado, quanto é a relação entre o que ela consegue captar vindo pela frente dela com o que ela consegue vindo por trás dela, tá? Ganho, né? O ganho é bem fácil de entender, que é quanto ela consegue desenvolver de sinal elétrico, digamos assim, a partir da onda que ela recebeu. Então, uma antena com maior ganho, a gente diz que ela tem uma maior sensibilidade, né? Mas isso também tem que tomar cuidado, que isso pode trazer mais ruído. Então, assim, se você pensar assim, o ideal é ter um ganho infinito. É óbvio, se você tiver um ganho infinito, você vai ter ruído à beça. Então, você vai ter que ter sistemas de filtragem para resolver isso, tá bom? Isso, assim, é o mais importante que você deve entender. Existem outras características, como o ERP, mas isso não te interessa nesse momento, tá bom? Agora, os tipos de antenas, vamos lá. A antena tipo dipolo, que é esse tipo aqui, ó. Se você está vendo aqui, ó, se você não está entendendo bem o que está acontecendo aqui, seria o seguinte, ó. Imagine que na saída de um amplificador, assim, vamos pensar num amplificador de som que talvez você consiga entender. Quando você tem um amplificador de som, lá na saída do amplificador, para ir para a caixa de som, saem dois fios.
Normalmente está lá assim, mais e menos, está um fio vermelho e um fio preto. Isso vai para a caixa de som. Então, um amplificador de AF, né, que eu estou me referindo nesse momento, que é a audiofrequência, ele tem esses dois fios lá, preto e vermelho, que vão para o alto-falante. Bom, da mesma forma, um transmissor, na saída ele tem um amplificador de RF, e na saída você também tem lá dois polozinhos que você tem que ligar a antena, entende? Então, assim como saem dois polos para você ligar os dois fios do alto-falante, num amplificador de radiofrequência, também tem lá dois pontos onde você liga a antena. E a antena nada mais vai ser do que, pensa num arame aqui, claro, sai um cabo, um fio, né? Aí pensa num pedaço de arame e num pedaço de arame. E aí você pensa que você faz um L com arame para um lado e um L com arame para o outro. E você tem algo desse tipo que está aqui, ó, tá vendo? Ó? Imagina que isso aqui seja o arame que está lá na ponta do cabo, do fio, tá certo? Que está vindo lá dos polos do amplificador. Aí você vai ter um arame virado assim, um arame virado assim. Pronto, isso aqui já é uma antena, tanto de transmissão quanto de recepção, tá? Essa antena, ela tem que ter algumas características, né? Você estudou já no ano passado como se calcula o comprimento de onda de uma onda, né? De um sinal. Então, você vai ter lá o comprimento de onda. Cada sinal, por exemplo, tem lá uma onda eletromagnética lá de 120 MHz, de, de 2.000 kHz, não sei, tá? Você, a partir disso, você consegue calcular o comprimento de onda desse sinal, digamos assim, né? Então, para você transmitir e receber esse sinal com qualidade, você tem que fazer esse arame do tamanho, tá vendo aqui, ó, de 1/4 do comprimento de onda para cá e aqui 1/4 do comprimento de onda para cá. Então, você vai pegar, por exemplo, o seu sinal lá de 2.000 kHz. Eu quero transmitir um sinal de voz com uma portadora de 2.000 kHz. Portadora a gente já viu lá nos capítulos anteriores, né? Você simplesmente calcula o comprimento de onda dessa portadora e você constrói a antena com essas dimensões, tá vendo? Com isso, ela vai conseguir transmitir melhor essa banda de frequência. Por isso que o nome dessa antena é dipolo de meia onda, porque daqui até aqui tem meio comprimento de onda, tá certo? Isso é a antena mais básica que tem. Aí você pode ter antenas, tá? Com 1/4 de onda, que é esse tipo de antena aqui, ó. Você tem 1/4 de onda para cá, 1/4 para cá, 1/4 para cá, 1/4 para cá, 1/4 para cá. Esse se chama de polo de quarto de onda. Também é uma outra antena que é usada em rádio amador, essas coisas, tá? Agora, a antena que a gente tem em casa, inclusive hoje, tá? As duas antenas que você mais vai ver, que, por exemplo, você pode até precisar fazer uma instalação, são essas duas aqui. A primeira é essa IAG, tá? A IAG, ela é esse tipo de antena que tem esses elementos assim, ó. E você, hoje, quando você compra uma antena, que o pessoal fala assim, vou comprar uma antena digital, uma antena para transmitir, para receber TV digital. Você está comprando uma IAG para trabalhar em UHF, tá? Então, não tem, essa antena já existe desde sempre, tá? Desde sempre que se fez transmissão e recepção de rádio. Aqui no Brasil, por exemplo, na banda de UHF, era usado esse tipo de antena e há muito tempo, tá? Então, na realidade, é assim, ó. Você tem vários elementos, tá? Você tem esse elemento aqui principal, tem os elementos refletores e tem os elementos diretores. Quanto mais elementos a antena tiver, maior vai ser digamos assim, o ganho e a sensibilidade dela. Mas, na verdade, é assim, o dipolo mesmo, o dipolo, lembra desse dipolo aqui, ó? Esse dipolo aqui, na realidade, ele tá aqui, ó. Tá vendo? Elemento radiador? Tá aqui o dipolo. Esses outros dipolos, eles vão direcionando a onda. Porque o que acontece? Se a onda chegar toda, digamos assim, toda torta, né?
lá no dipolo, ele não vai captar direito. Agora, se você conseguir alinhar o campo e o campo entrar bem alinhado com o dipolo, o sinal vai ficar melhor. Então, para isso que entram esses outros elementos, tá? Esses elementos são elementos que vão compondo a antena toda. E você pode ter mais de um elemento radiador também, tá? Para várias bandas de frequência, digamos assim, e mais ou menos refletores e diretores, tá? Não tem problema nenhum. Beleza. Então, vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Tem um exemplo de número de elementos, ó. Aqui, essa tabelinha aqui vai dizendo assim, quantos elementos deve ter a antena. Então, você tem a antena normalmente com 3, 4, 5, 6, tá? Elementos. Aí tem aqui qual é o tamanho do dipolo principal, qual é o tamanho do dipolo refletor, qual é o tamanho dos dipolos diretores, e aqui vai dizendo qual é o ganho que essa antena tem, qual é a relação frente-costas, tá certo? Então você repara que uma antena com 7 elementos, ó, ela tem um ganho maior, tá vendo aqui, ó? Ó, uma antena de 7 elementos com um ganho de 12,7. E aqui você tem uma antena com 3 elementos com ganho de 5,6. Ou seja, se você botar um dipolo, um diretor e um refletor, o teu ganho vai ser menor. Tá vendo? Então, para isso que você acrescenta os diretores e refletores para aumentar o ganho. Tá? E aqui tem um exemplo, ó, de uma antena aqui com vários elementos. Tá vendo? Ó? 1, 2, 3, 4, 5 diretores, um refletor e o principal aqui, tá? Aí aqui tá sendo mostrado aqui para vocês as distâncias, ó. Qual é a distância entre os diretores, a distância entre os refletores. Isso no caso para uma fabricação de antena. Bom, resumo, o que eu quero que você entenda? As antenas digitais hoje que você instala em casa para pegar a TV digital são essas antenas IAG que trabalham na faixa de UHF, tá? Então, aqueles canais lá 4.1, 2.1, 6.1, que são os digitais, eles são todos em UHF, entram aqui e depois são decodificados digitalmente, tá? Beleza? E a outra antena que a gente tem mais hoje em dia são essas aqui, parabólicas, né? Então, você tem a IAG, que a gente chama de sinal aberto, né? E os sinais fechados a gente normalmente usa essas parabólicas. O que é importante aqui para você entender? Vou fazer um resumo rápido da parabólica, tá? A parabólica, ela tem a parábola, que é esse espelho refletor aqui, que toda parábola tem um foco. Você deve ter estudado em matemática o foco de uma parábola, você deve ter estudado em física, quando você estudou espelho, né? Espelho côncavo, aí você tinha o foco do espelho côncavo, tá? Então, essa parabólica funciona como um espelho. As ondas vêm aqui praticamente perpendiculares à parábola, né? Porque elas vêm de tão longe, né? Elas vêm do satélite, né? Então, elas vêm quase que ondas paralelas, tá vendo aqui? Quando ela bate nesse espelho refletor que é a parabólica, os sinais, né, são direcionados, as ondas, digamos assim, como se fosse um espelho mesmo, tá? São direcionadas para o foco. A propósito, um espelho mesmo, esse espelho que a gente usa, que vocês usam aí para se pentear, para se barbear, eles refletem muito bem ondas eletromagnéticas. Então, se você pegar um controle remoto, tá? E você botar uma série de espelhos para mandar esse sinal lá para um diodo receptor, você consegue com o controle remoto. Imagine, eu aqui estou num quarto e quero mudar o canal lá na sala. Se por acaso eu conseguir de algum jeito colocar uns espelhos que eu jogo o sinal aqui, bate ali, vai lá na sala, eu consigo trocar o sinal da TV tranquilamente. Assim como o pessoal faz com aqueles raios laser e vão colocando espelhos que o laser vai sendo direcionado, você consegue fazer isso com outros sinais também, tá? Beleza. Agora vamos lá.
importante aqui, ó, tá vendo? Ó, o ponto focal aqui, então a antena, ela tem a cúpula, né, a parábola dela aqui, e ela, tá vendo aqui, ó, nesse desenho, você tem uma elevação, tá, que é quanto ela está assim para cima, você tem quantos graus ela está assim nesse sentido também, tá certo? Então você tem aqui, ó, o que se chama de azimuth e a elevação, tá? Isso são duas referências em graus que você tem que ter para você posicionar ela em direção ao satélite. Então, você tem, hoje em dia, você tem vários softwares que você, softwares não, aplicativos que você baixa no celular, aí ele pega a localização do teu, a localização que você está, né, pela localização do celular, e aí você escolhe lá um satélite, ele, pum, te dá quanto de azimuth, quanto de elevação você tem que colocar na antena. Aí você vai lá, coloca, e depois vai ajustando de alguma forma, por exemplo. Se você quiser já colocar a sua antena direto no teu receptor, imagina que você tem um receptor de antena parabólica. Se você entrar lá na configuração de instalação dele, você simplesmente vai movimentando a antena e lá vai aparecendo uma barra de sinal que vai te dizendo que você está chegando próximo da posição. Quando chegar exatamente na posição, você atinge o máximo de sinal. Então, se a gente pudesse, por exemplo, ficar mexendo aqui na antena e olhando para a TV, a gente consegue colocar a parabólica na posição certinha para pegar os canais, tá? Agora, quando o cara tem que subir lá no telhado e a TV tá lá embaixo, aí o cara vai ficar gritando lá de cima, já está aí, já chegou, não chegou. Não é assim, o cara leva lá para cima existem vários tipos, tá? Existem uns medidores de sinal que são bem pequenininhos, que tem só um ponteiro, como se fosse de um multímetro analógico. Aquele ali é uma forma de você tentar achar um satélite quando ele vai mostrar maior intensidade, tá? É óbvio que você já tem que sair com uma posição pré-ajustada, como eu te falei, você vai lá no app, vê lá qual é a melhor posição em termos de azimuth e elevação da antena, já coloca ela e depois você vai só fazendo ajuste. Agora, existe medidor digital e existe até uns medidores que são mais caros, que tem até uma tela, é como se fosse uma TV, mas ele é pequenininho, e aí quando você consegue receber o sinal, aparece lá a transmissão, como se fosse a TV mesmo, tá? Então, para a instalação dessas parabólicas, você tem que ter algum medidor de intensidade. Agora, se você puder ficar olhando para a tua TV e ficar vendo como é que está o sinal, show, você não precisa fazer medição nenhuma, né? Você vai olhando e vai fazendo, tá? Beleza. Agora, mais uma coisinha. Aqui na ponta, ó, aqui na ponta tem um elementozinho que é o elemento realmente que faz a captação do sinal, e aí sai um cabo aqui dele já com um sinal elétrico. Isso aqui é um amplificadorzinho que tem aqui dentro. Então existem dois tipos de elementos amplificadores usados mais hoje em dia, né? Que são esses chamados aqui, ó, LNA, LNB e LNC, tá? O LNA, ele só amplifica o sinal, tá escrito aqui, ó. Ele é usado um pouco mais antigo para uma banda de frequência um pouco mais baixa. O LNB é o que a gente mais tem hoje, é assim, todas essas parabólicas menores que a gente tem aí, né, a Sky TV, Claro TV, né, não sei se ainda tem a Oi TV, nunca mais ouvi falar. Essas antenas usam LNB, tá certo? E essa LNB é o mais usado hoje em dia, e o LNA é daquelas parabólicas maiores, aquelas parabólicas maiores que a gente chamava de banda C, elas têm só amplifica o sinal. Essa daqui, ela amplifica e faz uma conversão de banda de frequência também, tá? Então, na hora de você... Esse LNB vende em loja eletrônica, tu chega lá, o LNB ele é praticamente universal.
E a parabólica também, tá? Esse papo de vir lá escrito Sky, DirecTV, Oi, isso aí é conversa fiada. Você pode pegar uma da Claro, já fiz isso várias vezes, e ligar na banda da Oi, do tudo, no satélite da Amazon, dá tudo certo, tá? Beleza, tá? Agora vamos falar rapidamente aqui um pouquinho sobre linha de transmissão. A linha de transmissão, obviamente, são os cabos, né, que levam da antena para o equipamento de recepção. Então, esse cabo paralelo aqui, tá? Ele ainda existe em algumas estações, mas ele era o mais comum nas nossas casas quando a gente tinha aquelas TVs de tubo, não de tubo, mas TV analógica. Antes de TV a cabo, a gente botava antena, e era antena IAG também, tá? Mas ela descia com esse tipo de cabo aqui, tá vendo? Mais para cá, né, quando iniciou a parte a antena TV a cabo, né? Esse nome, inclusive, é porque o cabo, em tese, viria pela rua, né? E esse tipo de cabo aqui passou a ser usado. Esse cabo é chamado coaxial. E você repara que ele tem uma capa protetora, ele tem uma malha, aí ele tem um outro isolante aqui e um fio no meio. Então, na realidade, essa malha é como se fosse um dos fios. Lembra que eu falei que lá da saída, no caso, imagina, lá do LNB saem dois fios. Tá? Aí você pode imaginar assim, mas por que só vem um cabo branco lá para minha TV se sempre tem que ser um positivo e um negativo, entre aspas, né? Aí você vai falar, poxa, mas o cabo é um cabo só, mas só que você tem que ver que dentro do cabo você tem dois condutores. Você tem esse condutor externo, tá vendo? Que a gente chama de malha, e esse condutor interno que é um fio rígido de cobre, tá bom? Então, esse tipo de cabo aqui, a gente diz que ele tem de 50 a 75 ohms, que dão, digamos assim, você consegue ter mais canais, você tem menos ruído, menos perdas, tá? Então, esse tipo de cabo aqui, ele é melhor, digamos assim, do que esse tipo de cabo. Esse foi muito usado, esse cabo tem uma impedância maior, tá? Esse cabo, ele pega mais interferência, tá bom? Já esse cabo aqui, ele é um cabo que a gente chama de baixa impedância, né? Porque ele tem de 50 a 75 ohms, então, é, por tese, ele já tem menos ruído, tá? Bom, aí você tem outros tipos de transmissão e depois você tem que entender que cada cabo desse tem uma impedância diferente, tá? Aí para você entender o que é impedância, seria mais ou menos assim. Lembra que você estudou eletricidade, você tinha um circuito resistivo, então você falava assim, esse circuito tem uma resistência total de tanto. Mas quando você trabalha com CA, porque o sinal elétrico convertido da onda eletromagnética, ele é um sinal CA. Ele é um sinal CA de alta frequência. Então, qualquer capacitância que exista num fio, por exemplo, qualquer indutância que exista no cabo, vai alterar a fluidez, digamos assim, desse sinal elétrico. E veja só, o sinal vem pela antena, é uma onda eletromagnética, né? Ele é captado pela antena. Quando ele vai para o cabo, ele já é um sinal elétrico, mas ele é um sinal elétrico CA. Então, esse cabo, ele tem algumas características que não são só resistivas. Por exemplo, olha só, esse fio aqui fora, que a gente chama de malha, está em volta desse fio aqui de dentro, que é esse central, e tem um isolante no meio, tá vendo? Isso aí é uma característica de um capacitor. Então, esse cabo ele tem uma capacitância, tá? E o fato dele ter malhas que vão fazendo espirais aqui dentro, ele também tem uma indutância. Então, assim, esse cabo aqui também, ó, ele tem dois fios separados por um isolante. Então, ele também tem um capacitor ali. Por isso, cara, que a gente pode falar assim, esse cabo é de 300 ohms. E fala assim, esse cabo aqui é de 50 ou de 75 ohms. Você pode pensar assim, mas 75 ohms, mas se eu tiver, vamos pensar, 1 metro de cabo, ou se eu tiver 30 metros de cabo, todo mundo sabe que um fio tem uma resistência.
Um fio menor, imaginando que ele tem a mesma bitola, um fio menor tem uma resistência menor do que um fio maior, não é isso? Então, por que a gente fala assim, esse cabo tem 75 ohms? A pessoa poderia imaginar o seguinte, mas ele tem, dependendo do tamanho dele, a resistência aumenta e diminui, não é? Por que a pessoa diz só que ele tem 75? É pelo seguinte, gente, porque a parte resistiva dele, ele é um fio de cobre, um cobre bem puro, né? Então, a resistência, a diferença de uma resistência para 1 metro para 20 metros, em termos de resistência ômica mesmo, a diferença é muito pouca. Já a capacitância, que tem a ver com a distância entre essa parte externa e interna, se você pegar aqui 1 metro ou pegar mais metros, a capacitância, essa separação aqui na realidade, né? Se você aumentasse, melhor dizendo, se você aumentasse ou diminuísse essa distância aqui entre esses dois cabos, você está alterando a capacitância. Mas como essa distância aqui ela é a mesma no cabo todo, então ela define uma capacitância única no cabo todo. Então, na realidade, o que eu estou querendo dizer é que o peso da capacitância é muito maior do que o peso da resistência do fio, nesse caso. Então, o que gera a impedância do cabo é basicamente a capacitância que tem aqui dentro dele. Isso se você estiver lembrando que a impedância é quando a gente tem resistência, capacitância e indutância tudo junto, né? Quando a gente tem isso aqui, um circuito elétrico assim, igual esse, que tem capacitor, resistor e indutor, a gente diz que esse circuito tem uma impedância. E não, eu não posso falar assim, calcule a resistência total desse fio, não se fala isso. A gente fala impedância, né? Mas então, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, que a resistência lá varia muito pouco, tanto de 1 metro para 10 metros para 20 metros. E a capacitância é única, porque a distância entre o fio central e a malha é a mesma. Então, essa capacitância não muda, essa resistência muda muito pouco se aumentar a distância. Então, por isso que a impedância ela é fixa. Tanto faz de 1 metro, 10 metros ou 50 metros de cabo coaxial, a impedância vai ser sempre lá 75 ohms. Tá certo? Beleza. Agora eu queria mostrar uma outra coisa para vocês, tá? Então a gente encerraria aí falando de cabo, tá? E aí eu vou mostrar aqui agora uma outra telinha aqui para vocês. Deixa eu ver onde está. Aqui, tá? Mostrar só para vocês aqui tá vendo aqui, aqui então tá o cabo, né? Um cabo coaxial, tá vendo? Com os conectores já aqui na ponta. E esses aqui são os conectores de pressão que você coloca na ponta. Ele vem assim mesmo. Quando você vê aquele pininho, você viu aqui um pininho, né? Quando você conecta o cabo aqui, você vê um pininho aqui. Você vê um pininho aqui saindo aqui. Aquele pininho nada mais é do que o cobre rígido que tem dentro, né, aqui do cabo coaxial, tá? Então, esse conector aqui, ele é colocado, né, aqui nesse cabo branco sob pressão, tá? E essa ação de você colocar o pino, né, o conector no cabo com esse alicate de pressão se chama climpagem. E é esse vídeo que eu tinha falado para vocês assistirem, mas a gente vai ver ele aqui agora. É um vídeo curtíssimo, onde eu mostro como é que você faz a climpagem desse conector nesse cabo, tá bom? Aqui tenho para te mostrar uma coisa aqui, o seguinte, esse tipo de... Isso aqui é para fazer uma emenda, tá? É um conectorzinho, um adaptadorzinho, na realidade, onde você emenda dois cabos. Você tem que ter um cabo já com conector na ponta, né, já climpado, para emendar com outro cabo. Então, se você quiser fazer uma emenda para puxar um cabo de um lugar para o outro, mas ele já tiver os conectores na ponta, ou você só quer ligar um conector no outro, né? Você usa esse tipo de conector aqui que ele faz emenda, tá? Aqui,
já é um tipo de balloon que a gente chama. Ele converte, lembra daquele cabo paralelo que eu mostrei para você de 300 ohms? Ele vem aqui. E aqui vem o cabo coaxial. Então, se você de alguma maneira quiser fazer uma emenda, entre aspas, de um cabo coaxial com um cabo paralelo, ou se o teu equipamento recebe cabo paralelo, mas você está chegando só com cabo coaxial, aí você mete o cabo coaxial aqui e aqui você sai com os dois polozinhos para ligar lá no teu equipamento que for de 300 ohms, tá? Ou vice-versa também, né? Se você vier com um cabo paralelo e quiser jogar ele para um coaxial, você vem com um paralelo aqui e joga para o coaxial aqui. Aqui dentro não é só emenda de fio, não, tá? Existe um circuito com capacitor, com bobina, com indutor, que é exatamente para fazer o casamento de impedância. Lembrando que aqui vem 300 ohms e aqui vem 50 ohms, ou 75, né? E aí aqui dentro tem um circuitinho elétrico chamado balloon, que faz essa conversão, digamos assim, tá? Então você nunca pode emendar direto um coaxial em um cabo tipo paralelo, beleza? Aqui, ó, tem um tipo de switch de chaveador que você tem duas entradas e uma saída. Existe um também que você tem uma entrada e duas saídas, tá? Às vezes você tem, por exemplo, você tem um receptor de antena e quer ligar para duas TVs, por exemplo, você pode pegar, coloca o teu receptor. Isso no caso que eu estou falando, naquele que é ao contrário, tá? Entrando aqui o sinal do receptor, tá? E aqui você pode jogar para a sala ou para o quarto, por exemplo, tá? Beleza? Esse aqui você tem duas entradas, escolhe uma saída. Mas você pode ter com uma entrada e duas saídas, tá? Aqui tem um split, ó, que é muito usado quando você quer fazer, ó, você tem um sistema isso é muito usado também em sistemas de antena coletiva. Você tem um sinal vindo aqui e aqui você tem 4 sinais saindo, por exemplo, para 4 apartamentos diferentes vindo de uma antena só, por exemplo. Esses splitters, esses divisores aqui, também tem um circuitinho de impedância aqui para não ter uma queda muito brusca no sinal, tá bom? Aqui tem um com uma entrada e duas saídas, tá? Só entra um e sai dois. Esse daqui é comum, por exemplo, você chega com a net aqui, cabo da net, esse vai para o receptor da net, digamos assim, para o decodificador que está lá na sua TV, e esse aqui vai para o modem, né? Para o teu modem lá, Wi-Fi, tá bom? Então o cabo da net chega aqui da rua, aqui vai para o módulo da TV, para o decodificador da TV, e aqui vai para o teu modem Wi-Fi, tá? Tá ok, já falei dos 4. Aqui eu tinha posto o filmezinho aqui, mas ele não tá. Vamos ver se ele vai entrar. Se ele entrar aqui, ó, aí tá aí a clipagem do cabo lá. Tá vendo? Olha lá, assim é como a gente. Olha lá, primeiro a gente decapa ele com esse descascador, tá bom? Aí você gira, aperta um pouquinho, fica lá um pino e fica um pouco da malha lá. Aí a malha você joga para trás, deixa o pino, aí vem com o teu conector, olha lá. Primeiro você faz uma pressãozinha com a mão, depois com um alicate de pressão, olha lá, você conecta. Aí cuidado ali para ficar na posição certa e pressiona. Tá? Isso aí requer um pouquinho de prática, depois você faz um testezinho, olha lá. Tá ok, viu? Então, beleza. Esse vídeo aí é sobre transformador, que é o pessoal que está estudando fonte. Ok, gente?